aí, gente linda desse canal, como é que vocês estão? Muito, muito que bem. Muito bem animados, mas o vídeo de hoje é bem tenso, tá? Eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Imagina que você resolve adotar um chimpanzé. Sim, parece uma loucura, mas sim, você resolveu adotar um chimpanzé. Imagina que esse chimpanzé que você cuidou a vida inteira, que você tratou ele da melhor maneira possível, ele simplesmente acaba com a tua vida. Sim, é exatamente isso que vocês vão entender aqui. Aconteceram coisas bizarras. Esse vídeo, inclusive, essa história toda viralizou horrores recentemente no TikTok. Não é uma história tão recente, mas a história viralizou muito no TikTok. Então, ele ficou conhecido como o macaco aí do TikTok, o pessoa do TikTok. Enfim, gente, vocês vão entender todas as histórias envolvendo esse chimpanzé e o que aconteceu aí, que foi catastrófico, tá? Inclusive tem trecho da ligação, quando fizeram a ligação pra polícia, e já se prepara que o negócio é bem tenso. What's the problem with your friend? I need to know. Please hurry up! He's killing my girlfriend! What is the problem? He's killing my friend! Who's your friend? Kid, my chimpanzee! Oh, your chimpanzee is your friend. He ripped her apart! Hurry up! É, gente, a ligação é bem intensa e a partir daqui a história é muito séria. Mas antes eu vou pedir pra vocês deixarem like nesse vídeo, porque esse vídeo deu bastante trabalho, então deixa like e já usa uma hashtag. Que hashtag que o povo vai usar? Ah, calma. Tem uma piada? Tem uma piada. Só pra quebrar o clima do vídeo que já tá bem tenso, mas vamos lá, quebre o clima. Tu conhece o Bruno? Que Bruno? Que te comeu no Fit Uno? Tu zoa- Essa piada é muito ruim. Não, amigo. Acho melhor a gente Não até foi focar. essa que eu separei, não foi então essa. fala. Fala. Gianluca, por que a galinha ficava batendo a cabeça na parede? Não sei. Pensa direitinho. Pra não cacarejar, não sei, amigo. Não posso falar, Pode, então. pode falar, não sei realmente. Que ela tava procurando um galo. Hashtag galo. Hashtag galo pra dar uma motivada nesse vídeo. A gente tá falando de muitos animais aqui. Mas, gente, a gente tá brincando aqui pra quebrar o clima, mas a história é bem tensa, tá? A história desse chimpanzé e da Charla. Então, assim, a partir de agora que a gente já quebrou a energia lá em cima. Vamos lá, Sentem, que agora apertem é só- os cintos, porque agora é só ladeira abaixo. É isso. Tá? Pois bem, nossa história de hoje vai contar sobre a amizade aí entre duas amigas. A Sandra Harold, essa que tá aparecendo na tela, e a Charla Nash. E elas basicamente estavam viajando juntas com um chimpanzé, sim, você não ouviu errado. Esse chimpanzé, ele se chamava Travis, e ele era um chimpanzé aí bem conhecido. Ele aparecia em muitas revistas, de muitos jornais, porque, né, não é normal uma pessoa ter um chimpanzé de estimação. E elas tinham. Basicamente, esse chimpanzé, ele foi adotado pela Sandra. Mas, como a Charla era amiga dela, as duas ali tinham essa convivência com o chimpanzé e estavam viajando com o chimpanzé quando tudo isso aconteceu. Porém, pra gente contextualizar melhor tudo isso que aconteceu em relação a esse chimpanzé e toda essa história, a gente precisa entender a história dele, como é que ele foi parar nas mãos de uma mulher, porque ele deveria estar onde? Em algum lugar de criação de chimpanzés, ou então em algum local adequado e não nas mãos de uma mulher que simplesmente adotou. Mas vamos entender. Vamos então entrar num túnel do tempo e voltar para os anos 2000, quando Travis foi parar aí nas mãos da Sandra. No caso, foi adotado pela Sandra. Anos atrás, o chimpanzé, ele nasceu no lar de Connie Casey, que é uma criadora de chimpanzés, tá? E meio que junto do Travis, né? Ela não criava só o Travis, ela criava outros chimpanzés. Então era praticamente como um criadouro de chimpanzés. Mas quando você fala criadora, é tipo um canil? Ela vendia chimpanzés? Não, ela resgatava Resgatava e chimpanzés cuidava deles. E cuidava deles. E chimpanzés que sofreram várias coisas diferentes. Então, chimpanzés que eram de circo, chimpanzés que eram explorados em comerciais ou coisas assim. Chimpanzés que estavam em situações delicadas. Essa Connie Casey, que era essa casa dessa mulher aí, ela recolhia esses animais e cuidava deles. Em Essa resumo, era a ela era a ideia. Luísa Mel dos chimpanzés. Meio isso, exatamente. Acontece que ela resgatava esses chimpanzés e ela criava esses chimpanzés, mas ela também explorava esses chimpanzés. Lembra que eu falei que ela pegou alguns de circo, de outros lugares e tal? Só que ela também colocava esses chimpanzés pra fazer comerciais de televisão, propagandas, filmes. Então, ao mesmo tempo que ela Ué, resgatava, gente, que contraditório. um pouquinho contraditório realmente. Mas ela resgatou alguns, tem aí provas de que ela resgatou alguns, ajudou alguns que estavam em situações vulneráveis, mas ela também colocou eles em situações difíceis. Então, era meio que uma coisa pra ajudar, mas ao mesmo tempo explorava. Enfim, uma grande loucura, realmente meio bizarro. Muita gente considerava ela uma colecionadora de chimpanzés, o que, pra mim, esse termo é extremamente bizarro quando a gente tá falando de animais tipo chimpanzé ou qualquer tipo de animal, né? Mas ela era conhecida assim.
como uma colecionadora de chimpanzés. E como eu falei pra vocês, a coleção dela de chimpanzés vem de vários tipos. Desde chimpanzés que eram usados em testes em laboratórios, até aqueles chimpanzés da NASA, sabe? Porque a NASA costumava colocar uns chimpanzés, tipo, dentro de umas naves e jogava, tipo, pra lua, pra um lugar assim, sabe? Botava, tipo, pra ir por aí pelo mundão. Ela também resgatou esses. Então era aquela coisa, resgatava, mas depois que resgatava, também usava pra ganhar dinheiro. Doidice. Só que aí você fala assim, Jama, peraí, chimpanzés são bichos muito grandes, né? Como é que era o armazenamento? Ela tinha um local que ela ficava com os chimpanzés, porque eu, por exemplo, não caberia um chimpanzé no meu apartamento, por exemplo, né? Então como é que era isso? A Connie, né, que é essa moça, ela era dona de uma pet shop no Missouri, então ela era dona de uma pet shop, além de ter aí esse criadouro de chimpanzés. E meio que ela tinha uma estrutura grande nesse pet shop e tal, então ela conseguiu fazer esse criadouro aí meio que junto da pet shop, então uma coisa era meio que interligada à outra, e ela começou a ganhar muita fama aí em relação à mídia, porque todo mundo conhecia ela como eu falei pra vocês, a colecionadora de chimpanzés. Yeah. And then him, you know. And that's Tonka. Só que aí, meus amores, você imagina cada hora ela pegando um chimpanzé diferente, um monte de bicho lá. O que você acha que aconteceu? O lugar, ele começou a ficar, tipo, insalubre. Os chimpanzés, eles ficavam muito juntos de sujeira uns dos outros. E às vezes, vendo outros animais, eles não interagiam com os animais, mas eles ficavam nervosos vendo os outros animais, sacudiam jaula. E eles eram agressivos uns com os outros. Então, era um clima horrível pros chimpanzés. Nossa, você acabou de descrever o Planeta dos Macacos. É, exatamente. O filme. Exatamente. Era meio isso, assim, tá? Era uma coisa, assim, assustadora. Basicamente, eles viviam mesmo em condições de cativeiro, gente. É um negócio, assim, péssimo. Até que em 2001, alguns chimpanzés, eles conseguiram fugir desse cativeiro, porque, né, a estrutura já não tava muito boa, então eles meio que quebraram as coisas e conseguiram escapar. E um desses chimpanzés que escapou foi a Suzy. E a Suzy é a mãe do Travis. Vai ser importante essa informação. O Travis era o chimpanzé lá que a gente falou que as moças lá tinham adotado, né? Que a amiga e a mulher lá tinham adotado. E aí a Suzy, né, que era essa chimpanzé, ela e outros chimpanzés fugiram aí desse criadouro, né? E eles acabaram indo parar na casa de um vizinho, na casa de uma vizinhança ali, e o cara ficou assustado e, obviamente, acabou a Suzy e os bichos que estavam lá. O cara foi lá e, né? Mentira. O povo lá tinha equipamentos, né? Que vocês me entendem, e pá, e foi isso. Coitados dos bichinhos, né? Foram fugir, aí deu esse negócio aí. Travis' situation was a very unusual and horrible thing to happen, you know. He shouldn't have been out of the cage. You knew him a little bit? I knew his mom. Yeah. Yeah. Is she here? Oh, I meant his human mom. Oh. Só que isso aqui, gente, é só a ponta do iceberg das bizarrices que acontece lá nos Estados Unidos em relação ao tráfico de animais. Inclusive, essa história, ela é super satirizada em programas de TV e às vezes até romantizada por algumas pessoas. Ah, e um criador de chimpanzés, que legal. E não é nada legal. Inclusive, tiveram outros casos muito viralizados, que não sei se vocês vão lembrar, de criadores de tigres. Sei quem acompanhou aí a televisão nos anos 2000, mas teve um bafafá com criadores de tigres. Nossa, falando em bafafá em criadores de tigre, tem uma série na Netflix, você lembra o nome da série? Não, era de animal? É, de um cara muito loucão, assim, que foi preso. Que criava bicho? Que criava vários não sei. tigres e leões, assim. Se o povo lembrar, bota aí nos comentários, gente, a série que o Vinícius tá falando. Não lembro de cabeça, não. Mas eu sei que tem muito gente que cria esses bichos, tigre, enfim. Esse que ficou famoso também era um criador de tigres. Ai, amigo, é assim, é a mesma que a gente tá falando. É Tiger King, não é? Isso, eu ia falar King of Tiger. King, é isso. A gente tá falando a mesma coisa, ó. Ele lembrou o negócio que eu tava falando aqui, é a mesma série. Não precisa mais botar nos comentários, não. Tiger King, isso também viralizou bastante, que era esse criador aí de tigres. Mas enfim, é só uma observação pra vocês verem como isso é uma coisa infelizmente comum, tá? Cada um cria um tipo de bicho, mas não deveria ser romantizado e nem naturalizado, mas beleza. Agora que a gente contou um pouco sobre essa questão desse criadouro, vamos falar um pouco sobre a mãe do Travis, que é a Suzy aí, né? E como o Travis nasceu, de fato. A Suzy, essa chimpanzé que a gente falou agora há pouco, ela era uma chimpanzé que era de um zoológico, e aí ela teve esse resgate aí que aconteceu, e ela deu à luz ao Travis quando ela tinha 11 anos, em outubro de 1995. E os dois, tanto a Suzy quanto o Travis, eles foram resgatados pela Connie, daquela casa lá que a gente tava falando agora. Então vocês estão entendendo que a história está se ligando, que eu estou contando aqui o storytelling todo pra vocês. Eu amei que o macaco tem a minha idade. A minha... Ah, não, a minha Não, porque eu nasci... senhora. Tá debochando por quê? Porque a senhora é mais Dá antiga, né? licença.
Nossa, eu, hein? Mas é próxima da nossa idade. É próxima da nossa idade. hein? Exatamente. Então vamos revelar aqui, façam as contas. Eu, hein? Então a Suzy e o Travis foram resgatados por esse Connie, que eu falei pra vocês, né? Pra essa empresa aí que era comandada por essa mulher. E ambos os chimpanzés ficaram sob os cuidados da Connie e o marido dela, o Mike, na época. E lembra que eu falei pra vocês que aconteceu essa catástrofe, que a Suzy e outros chimpanzés fugiram e tal? A Suzy, ela não fugiu com o Travis, ela fugiu com outros chimpanzés e aconteceu aquele negócio que eu falei pra vocês, né, e tal. E aí, como aconteceu essa catástrofe e a mídia toda caiu em cima da Connie, né, porque ela não controlou ali o próprio criador de chimpanzés dela, a Connie resolveu vender o Travis. E é aí que o Travis vai parar nas mãos da Sandra, que é a mulher que a gente começou a falar lá no começo. Então agora o Travis foi vendido por, pasmem, $50 mil pra Sandra e pro marido da Sandra. O que dá em torno aí de 250 mil reais. Exatamente, $250 mil. Então a Sandra e o marido dela, o Jeremy, eram os novos donos do Travis depois do que aconteceu com a mãe do Travis lá no criador, que nem eu falei pra vocês. E a Sandra, ela batizou o Travis de Travis, porque até então ele não tinha esse nome. Quando ela adotou ele, né? Adotou não. Quando ela comprou ele por $50 mil, ela deu o nome de Travis, porque quando ela botava as músicas do cantor Travis Street. Scott? Não. Ah. Ele nem existia, acho que o Travis Scott nessa Não. época. Acho que não. Travis Street. Quem é Travis Street? Esse que tá aparecendo aí na tela. Eu não conheço as músicas dele. Assim, nada contra, mas eu realmente não conheço. Mas o chimpanzé Travis adorava as músicas do Travis Street. Então a Sandra, que tinha comprado ele, falou: vou botar o nome do Travis. Então foi batizado. Só que agora vamos para as problemáticas dessa compra da Sandra e o que ela fazia. Sandra comprou Travis. Em vez de ela tratar o Travis como um chimpanzé, isso é uma coisa que a gente vê muito no TikTok acontecendo, essas pessoas que pegam macaquinhos ou pegam bichinhos e começam a colocar roupinha e botar o bicho pra ser uma coisa que ele não é. Ela simplesmente pegou esse chimpanzé e ela começou a tratar esse chimpanzé como se ele fosse um ser humano. E quando eu falo como se fosse um ser humano, gente, é assim, realmente um ser humano. O Travis, ele tinha um quarto dele, ele tinha um armário com as roupas dele, ele escovava os dentes sozinho, ela trocava a fralda do Travis. Basicamente, o Travis era como se fosse uma criança, um neném criança que tinha uma vida ali dentro da casa. Meio que ela tava humanizando o chimpanzé. Só que assim, de um jeito meio até bizarro, tá? E vocês vão ver que quando eu falo bizarro é que daqui é ladeira abaixo, como eu falei pra vocês. Ele usava também o banheiro da casa, enfim. Todas essas coisas. E aí, como se não bastasse já tratar ele como um humano dentro de casa, a Sandra começou a dar rolês com o Travis como se fosse um membro da família, assim, em lugares públicos, tá? Então ela levava o Travis em restaurantes, ela dava passeios de carro com o Travis, ela levava o Travis pra, tipo, andar no parque. Ela caminhava com... Gente, eu não tô falando de um macaquinho pequeno. Eu estou falando de um chimpanzé. Tipo assim, eu não sei se vocês sabem, acho que todos vocês sabem, mas é que quando eu adentrei essa história e eu comecei a entender, eu pensei, bom, ele era pequenininho. Não, era um chimpanzé enorme, gente. Era um bicho muito grande mesmo. E ela levava pros literalmente rolês. ali o Caesar do Planeta dos Macacos. Tipo, O é um César, bicho ele grande é grande, mesmo, sabe? É um negócio do nosso grande, de tamanho. fato. É grande. Então, tudo muito esquisito. E, Jean, ele comia comidas de chimpanzé? Não, ele comia comidas humanas, tipo macarrão, nuggets, sorvete. Ele comia essas coisas, ele comia o que todos nós comemos. Pois é. O negócio é bem mais profundo. Bem mais profundo. Só pra vocês terem uma ideia dos pratos principais do Travis, tá? Eu vou ler aqui pra vocês. Os preferidos dele. Preferidos do Travis: filé mignon, Justo. calda de lagosta, chocolate, balas de goma e docinhos em geral. Essa era a alimentação favorita do Travis. Parece o seu paladar. É verdade. Amigo, você come Eu isso? como... Não, calda de lagosta não, mas o resto realmente eu amo. lagosta tá que a refinado lagosta tá demais, muito mas é. chique. Eu nunca comi lagosta. Mas de resto, eu gostei de tudo. Mas é isso. E aí você pensa assim, Jean, essa história já está assustadora o suficiente. Não, porque quando o Travis ouvia o barulho... Sabe, porque lá nos Estados Unidos tem muito carro de sorvete que passa assim, tipo, com musiquinha. Tocando uma musiquinha legal. O Travis, ele ia correndo desesperadamente atrás do caminhão de sorvete. Eu fico imaginando se eu sou o motorista do caminhão de sorvete e eu vejo um chimpanzé gigante correndo atrás do meu carro. Eu não sei nem o que eu ia fazer. Imagina. Não, eu ia largar tudo e o E caminhão deixar é o caminhão. seu. E ele corria atrás do carro do caminhão de sorvete. Então, assim, ele tinha uma vida bem livre, sabe? E com o tempo... É que cada hora que eu conto mais coisas, eu fico assim, cara, não é possível que é real. Mas é tudo real, vocês podem pesquisar, né? Com o tempo, a Sandra começou a ensinar ele a fazer mais coisas humanas. Como, por exemplo, usar o cortador de grama da casa. Então ele ajudava a cortar a grama. Você tá me zoando? Ele começou... Sim, ele começou a fazer coisas extremamente humanas, tá? Tipo, cortar grama,
esse Era tipo um de filho coisa. adolescente pra ela. Era um filho adolescente. Exatamente isso. E não só cortar grama, tá? O Travis usava o cortador de grama como o próprio carro dele. Ele entrava e dirigia o cortador de grama, como se fosse um carrinho. E guardem essa informação. Ele usava o cortador de grama como um carro, porque vocês vão entender que essa informação é importante. Ela ensinou ele a pegar bebidas da geladeira sozinho. Ele pegava garrafas de refrigerante, abria e tomava. Ela ensinou ele a fazer tudo. Ela ensinou ele a arrumar a casa. Era como se fosse realmente um ser humano. He liked taking rides in cars, I read. Yeah, he did. He was able to open doors by He could himself? drive. He took off with the car a couple times. Onto the regular streets? Yeah, down, That seems a little down our dangerous. shop. Well, E óbvio que com a vizinhança sabendo que ele era tratado como um humano, que ele fazia tudo, ia no restaurante, dirigia um cortador de grama, bebia refrigerante, tomava balinha, esse tipo de coisa. A galera, ele começou a fazer fama, obviamente, porque não é normal, né? As pessoas teriam um chimpanzé em casa. Então vários programas de televisão começaram a entrar em contato com a Sandra, mostrar que o chimpanzé tinha uma vida humana. E também a televisão ali começou meio que a romantizar a relação ali que existia nessa família. Ah, eles são pais de um filho chimpanzé, que é como um adolescente, nananana. Enfim. Mas isso era muito comum na TV antigamente, né? A gente Lembra viu das umas novelas coisas. que tinham Aham. muitos animais? Eles usavam muitos animais, Exato. né? Caras e bocas, não. Era Caras e Bocas, que Era tinha um da macaco Emília. pintor, né? Isso! Diz que esse Novela macaco na Globo. pintava. Ele causava lá nos Aham, bastidores, que né? às vezes ele Também não queria tem essa gravar, história. mijava nos outros. E tá certíssimo. Não era pra tá ali, Então né? me usando. Não era pra estar ali, né, gente? A verdade é essa. E como a Sandra e o Jeremy, além de terem adotado o Travis, eles também tinham, no trabalho deles, né? O trabalho deles, eles tinham uma companhia de caminhão. Então, eles acabaram ensinando o Travis a também dirigir carros, caminhões. Então, os policiais locais que vinham ali tiravam foto com ele. Gente, você imagina um chimpanzé perigo. dirigindo um carro. É que assim, essa história é tão absurda, tudo isso pra mim, que era óbvio que em algum momento ia acontecer alguma coisa muito bizarra, como aconteceu, né? Que a gente vai chegar lá. Aí lembra que lá no começo, quando eu falei da Sandra e da Charla? Aí você fala, tá, onde entra a Charla nessa história toda? Porque eu tô falando da família, né? Da Sandra com o marido e o Travis, e a Charla. A Charla era uma amiga da Sandra, que agora vai entrar aqui na história pra vocês entenderem quem ela é. A Charla era uma amiga muito antiga da Sandra, tipo, mais de 30 anos, sabe? Aquela amizade realmente, assim, da vida. Pois é, a Charla e Sandra eram muito amigas. Elas frequentemente se viam em vários eventos, elas chegavam aí também em alguns rodeios. Vocês veem, né, que elas frequentavam os lugares assim, né? Super a favor dos animais, né? Mas enfim. E nesses rodeios elas tiveram contato com chimpanzés pela primeira vez. Isso antes da Sandra adotar o Travis. Nessa época, quando elas eram novinhas, elas chegaram a ver um chimpanzé montado em um pônei com uma roupinha e tal. E elas tinham achado muito fofo. E talvez isso tenha dado a ideia da Sandra adotar um chimpanzé, enfim. E depois elas foram em outro rodeio, né? Como elas iam sempre. E aí tinha um outro chimpanzé fazendo uma apresentação. E esse chimpanzé meio que saiu da apresentação, foi em direção à Sandra e abraçou ela do nada. E ela sentiu o coração dela bater mais forte ali por chimpanzés. E ela resolveu ter o dela. Tanto é que ela decidiu comprar o Travis aí por $50 mil. Então você vê que essa coisa dessa relação com o chimpanzé e achar chimpanzé interessante já vem desde que ela e a amiga eram novas, a Sandra e a Charla. Elas já iam nesses eventos e elas já tinham esse contato com os chimpanzés antes da Sandra adotar o Travis. A Charla, ela só viu o Travis 2 vezes na vida dela. Uma quando o Travis ainda era um bebezinho e ainda mamava na mamadeira, né? Era nenenzinho mesmo. E outra quando ele já tava mais velho. Que é quando aconteceu a situação também. E nessas vezes que ela visitou, que foram só 2, né, antes de acontecer, porque na verdade foram 3, desculpa. Uma vez quando era novinho, uma vez quando era maior e depois quando aconteceu a fatídica situação lá. Quando ele era mais velho, ela começou quando ela ia ver ele assim, essa segunda vez, né, ela deu uns passeios com ele e o Travis acabou se afeiçoando a Charla, que era essa amiga da Sandra, como eu falei pra vocês. Aí beleza, já entendemos então aí os dobrar dos personagens, né? Sandra, que era a mãe do Travis, Charla, que era a amiga que o Travis gostava, o marido da Sandra, que era meio que o pai dele, família, parecia perfeita, né, ele correndo atrás de caminhão de sorvete, enfim, causando aí pela vida, beleza, dirigindo coisas, né. E aí, a relação do Travis com a Sandra, com a mãe dele, tava tão próxima que o Travis, ele começou a ajudar lá na empresa de caminhões, lembra que eu falei que ele chama empresa de caminhões? Então, o macaco, o chimpanzé, começou a ajudar a trabalhar na empresa de caminhões. Mas ele fazia o quê? Que mal me pergunte. Pois é. Ele meio que ajudava a limpar algumas coisas ali na empresa. Inclusive, ele também ajudava ali porque a Sandra tinha algumas ligações também com esses criadores de chimpanzé. Então ele também ia junto ali pra ter outro contato com outros animais. Ajudava nessas coisas de limpeza e organização, porque ele já fazia isso na casa porque ela tinha ensinado. Então ele meio que ajudava ela nesses rolês. E vale lembrar pra vocês que a Sandra e o Jeremy, eles já tinham uma filha, tá? Uma filha humana, que não era
O chimpanzé, no caso. E essa filha, ela tava no processo de sair de casa, tava fazendo a mudança dela. E nesse processo de mudança, de sair de casa, quando ela tava dentro de um carro, ela sofreu um acidente e ela não resistiu. A filha biológica deles. E aí, meus amores, por conta da perda dessa filha, né, a Sandra, ela entrou num momento, assim, de muita depressão, sabe? Ela chegou até a pensar em coisas sérias, assim, sabe? Ela ficou realmente muito mal, porque, né, gente, perdeu uma filha. Inclusive, dizem que esse vínculo que ela tinha com o Travis era muito sobre isso, assim. Ela tava tentando ocupar um espaço Da filha, da total. filha, sabe? Então, tinha toda essa questão psicológica também por trás, que é difícil a gente também julgar, sabe? Mas aí eu penso, putz, não pensou em adotar uma criança, sabe? Tipo, enfim. Mas tem essa questão aí, isso é comentado. Agora vamos começar a adentrar os primeiros problemas que eles começaram a ter com o Travis. O Travis já demonstrou alguns comportamentos muito esquisitos e isso começou em 2003. Em 2003, a Sandra e o Jeremy tinham aquela empresa lá de caminhões e eles estavam com um problema lá na empresa e eles foram resolver uma coisa lá na empresa e eles levaram o Travis junto com eles. Durante esse trajeto, até eles chegarem na empresa, um pedestre, uma pessoa que tava na rua, meio que jogou uma garrafa de água na janela onde tava o Travis. Provavelmente viu que tinha um chimpanzé ali, sei lá, ou era uma pessoa nova, enfim. Jogou ali, e essa garrafa, ela acertou o Travis. E aí vocês imaginam o que aconteceu? Simplesmente, meus amores, o Travis tirou o cinto de segurança, abriu o carro e foi atrás dessa pessoa que jogou uma garrafa nele. Foi atrás, meio que afrontoso, foi atrás e perseguiu esse cara e causou, tipo assim, na redondeza, porque um monte de carro passando, vendo um chimpanzé enorme correndo pela rua atrás de uma pessoa. Imagina só essa história, essa cena. E, tipo, isso aconteceu. O trânsito meio que parou até a hora que o Travis, por livre e espontânea vontade, desistiu de ir atrás do cara. Você quer saber? Paciência. Voltou pro carro, botou o cinto, fechou a porta e ali ficou. Depois de causar no trânsito. Mas assim, ele também não tava de todo errado, né? Não, jogaram Foram uma tacar a garrafa nele. Tudo Você bem. também sairia. Não, eu também sairia no barraco, mas assim, né? Desesperador, Causou. sim. Um pouco desesperador e deu uma causada ali. Também que a pessoa foi tacar uma garrafa no chimpanzé, né, gente? Nada a ver. Mas enfim, tem que parar de falar mais enfim. Inferno. Tá um saco isso. Eu tô falando enfim toda hora. Que inferno. Que saco. Tô com mania, gente. Me para. Todo esse rolê que aconteceu fez com que fosse criada uma lei, por causa desse negócio que aconteceu no trânsito, uma lei, eu vou até ler pra vocês, que impedissem que chimpanzés com menos de 50 pounds fossem adotados sem permissão do governo. Tipo assim, uma lei bem específica, tipo assim. Pro pessoal de casa, o que significa 50 pounds? Ah, meu amor, aí você tá querendo que eu saiba demais. Agora eu vou ter que tacar no Google aqui, ó, 50 achei que você pounds. soubesse. Claro que eu não sei. 22 quilos. Chimpanzés. Eu sabia. Claro que você sabia, imagina. Eu suspeito super. Todos nós sabemos que 50 pounds são 22 quilos. Claro que sabemos. Só que assim, a Jean criou essa lei, então eles não podiam mais ter o Travis? Não, porque eles tinham adotado o Travis antes dessa lei. Era, né, pessoas depois não poderiam... Futuras pessoas, mas eles já tinham o Travis ali. Então essa foi a primeira grande confusão que o Travis armou, assim, que foi um barraco na rua, né, dele atrás da pessoa que jogou uma garrafa nele. E agora, pra gente continuar essa história, vamos para o ano de 2005. O Jeremy, o marido da Sandra, ele tava passando por uma questão de saúde muito séria. Ele tava tratando um câncer de estômago. E esse câncer tava se espalhando muito rapidamente. E nessa época, o marido dela, né, que tava aí muito doente no hospital, ele falou: amor, eu estou, né, estou partindo. Eu acho que seria legal você colocar o Travis em um abrigo. Eu acho que você cuidar do Travis sozinha não é um bom caminho. Eu acho que seria legal você colocar o Travis num abrigo, porque, enfim, vai ficar muito puxado pra você. Até pra própria segurança dela, né? Eu acho que ele tava Também, pensando, ainda mais pelo histórico que eles já tinham ali com ele. Os chimpanzés são muito fortes. Muito forte, isso é importante a gente falar. Um mês depois que eles tiveram essa conversa, o Jeremy, ele acabou realmente partindo, ele acabou não sobrevivendo. E mais uma vez, a Sandra passou por aquele, né, para aquela depressão de novo, para aquele luto que ela tinha passado já com a filha dela. Então isso fez com que ela acabasse se aproximando ainda mais do Travis, do chimpanzé, porque agora ela também já não tinha o marido. Então o chimpanzé era praticamente tudo que ela tinha. Era a referência que ela tinha de família. Acontece que durante todo esse processo de depressão da Sandra, dela tá muito mal, o Travis, ele também pegou um pouco desse sentimento. Ele via a dona ali muito mal e ele acabou reproduzindo muitas ações dela. Ele chorava muito, ele também estava muito instável. Então o chimpanzé, além da dona, também estava instável. Ou seja, ela conseguiu passar todo aquele sentimento de tristeza para o animal, que ele sente, né? Pois é, e ele sentiu muito. Agora vamos para o ano de 2009, onde tudo aconteceu. Tudo o que, Jean? O fatídico dia onde Travis acabou indo além e causou uma situação que, assim, gente, a partir daqui não tem nem como fazer piadinha, porque a história agora, nossa, vai ficar muito sinistra, tá? Então respirem
e se preparem. Essa história aconteceu quando o Travis estava viajando junto com a Sandra e a Charla. Lembra aquelas duas amigas? O Travis estava viajando com elas, no caso, a mãe dele e a amiga dela. Nessa viagem, gente, os três, eles fizeram várias coisas juntos. E várias coisas adultas juntos. Como, por exemplo, ir pro cassino. Eles fizeram noites de luxo, sabe? Curtiram, ostentaram, compraram coisas pra eles, humanizando ainda mais o Travis, que a essa altura já era um chimpanzé extremamente humano, né? De tudo, toda a história dele aí, dirigindo coisas, como a gente já contou. Essa história que eu tô contando pra vocês, ela aconteceu quando o Travis tinha 14 anos, tá? Essa viagem aí deles. Então o Travis já era um chimpanzé aí adolescente, né? E por conta dele já estar sendo tratado como humano e por todas as pessoas estarem ali tratando ele desse jeito e por estarem fazendo uma viagem junto com ele, ele começou a ter comportamentos cada vez mais humanos e ter necessidade de coisas humanas. Eu vou dar um exemplo aqui de algumas coisas que ele fazia, tá? Ele queria mimos iguais os da Charla, ele dava um dinheiro pra ele apostar, então ele apostava sozinho, coloração de cabelo e pelo, comida, e ele basicamente pedia essas mesmas coisas que a Charla e a Sandra estavam fazendo. Ele queria fazer essas mesmas coisas e ele estava fazendo muitas dessas coisas. O chimpanzé. Basicamente, ele estava querendo ser tratado como um príncipe. Ele queria toda essa ostentação. Ele estava se sentindo como elas. E assim, gente, deram de um tudo pra ele. Comida, bolo de chocolate, iscas. Ele tava realmente ali num harém, sendo tratado da melhor maneira possível. E lembra que eu falei que ele tinha pego alguns comportamentos depressivos da Sandra, por conta da perda do marido e tal? Ao mesmo tempo que elas estavam dando tudo pra ele, o temperamento dele tava muito arisco. Ele tava muito enérgico, ele tava um pouco violento, um pouco bruto, e ao mesmo tempo elas davam mais coisa achando que ele queria mais coisa porque ele tava com ciúme delas, e elas davam mais coisa e ele continuava bruto. Então a situação tava parecendo que tava saindo de controle. E ele meio que cismou, acho que com expressão corporal, não sei como isso aconteceu, elas entenderam, ele cismou que ele queria um passeio de carro. Não sei se ele ia na direção dos carros, enfim. Elas sentiram ali, elas entenderam que ele queria um passeio de carro. Olha isso, o chimpanzé fazendo questão de fazer um passeio de carro numa viagem dessas. E assim, elas citam que ele ficou tão obcecado com esse lance do passeio de carro, que ele chegou a pegar a chave do carro, descer, abrir o carro, sentar e ficar esperando elas virem. Tipo assim, vamos passear agora. É agora que nós vamos fazer esse passeio. Meio que impondo pra elas o que ele queria. Então era como se agora o chimpanzé tivesse se tornado mais humano do que elas mesmas. Sabe? E pra tentar distrair ele, fazer com que eles não passeassem de carro, elas continuaram dando mais comida pra ele, tentando acalmar ele, dando roupinha, vestindo ele, enfim, fazendo essas coisas que elas faziam e não tinha jeito, ele tinha cismado que queria passar de carro. E ele continuava nervoso, continuava estressado e estava chegando a hora do chá dele. Sim, o chimpanzé tinha uma hora do chá, tá? E como elas viram que ele tava muito nervoso, querendo passear a todo custo e não tinha como elas tentarem fazer ele desistir dessa ideia e elas não podiam passear naquele momento, a Sandra, essa história aqui, a Sandra achou que seria uma ótima ideia colocar no chá do chimpanzé uma pílula de Xanax, que é um antidepressivo humano. E a ideia dela era tentar fazer ele se acalmar. Então ela viu que ele tava nervoso, que ele tava meio deprimido e estressado, e ela deu um antidepressivo humano pra um chimpanzé. Colocou ele no chá dele. A ideia era meio que tentar fazer ele se acalmar dessa obsessão dele com o passeio de carro que ele tava querendo fazer. Mas aí vamos lá, que eu acho que eu não preciso explicar o óbvio. Medicamentos, eles têm efeitos extremamente diferentes de pessoa pra pessoa, tá? Tanto é que às vezes uma pessoa toma um remédio e às vezes o psiquiatra passa outro remédio pra uma pessoa e outro pra outra. Agora você imagina um medicamento humano em um chimpanzé. Se em nós já bate diferente de pessoa pra pessoa, estão dando um medicamento humano pra um chimpanzé. E aí vocês pensam assim, tá, Jean, e aí, o remédio fez efeito, não fez efeito? Não. Ele tomou esse medicamento e ele ficou pior. Ele ficou mais agressivo, mais nervoso e as coisas pareciam que estavam saindo de controle. Foi aí então que a Sandra, ela chamou a Charla pra tentar acalmar o Travis. Tipo, ela viu que ele tava muito nervoso, tipo, Charla, me ajuda aqui, depois que a Sandra já tinha dado o medicamento. Quando a Charla chegou pra tentar acalmar o Travis, ela levou um boneco do Elmo pra ele, que era um boneco que ele tinha, sabe o Elmo, aquele personagem? Acho que vai aparecer aí na tela, o editor vai colocar. Ele tinha esse boneco, o Travis, ele tinha esse boneco, e a Charla levou esse boneco pra tentar, tipo, animar ele. Ai, olha, o boneco do Elmo. Só que as pessoas que estudaram aí esse caso, né, entenderam, os especialistas que acompanharam esse caso, falaram que isso pode ter desencadeado um gatilho no chimpanzé. É como se fosse um gatilho. Ele viu alguma coisa ali, ele já tava com uma medicação que não era propícia pra
chimpanzés, e ele viu aquele bicho, ele deve ter achado que era um bicho, pode não ter entendido, pode ter, né, criado alguma coisa ali na cabeça dele. Ou uma memória que ele não gostava Ou uma também, memória. né? Várias coisas podem ter acontecido ali, mas de fato, os especialistas falaram que gerou um gatilho nele. E ele simplesmente partiu pra cima com tudo na Charla. Ele foi pra cima dela furioso e começou a atacar ela, gente. E quando eu falo, eu quero falar das mais variadas maneiras possíveis, tá? Eu não vou tentar ser tão explícito assim, mas ele muito ela. Arranhões, enfim, por aí vai, tá? De fato, coisas físicas. Isso sem falar, gente, da parte mais pesada. Como se as coisas já não tivessem tensas o suficiente, quando a polícia chegou, começou meio que uma guerra, tipo, de fezes, sabe? E tinha sangue. E tudo aquilo acontecendo ao mesmo tempo. E o negócio tava completamente descontrolado. E ele correndo e batendo cada vez mais. Assim, gente, um negócio realmente pesado, tá? Se você parar pra ler. É que não dá pra ser tão explícito, mas já deu pra entender que estava um grande caos. O caos era tanto que a polícia teve que abater o Travis, tá? No caso, tiveram que acabar ali com o Travis, porque ele estava completamente fora de si. Beleza, continuamos no ano de 2009 e o Travis agora já foi de base, né? O Travis não está mais entre nós. Foi o que a gente comentou, né? O maior medo do Jeremy, que era o marido da Sandra, né? Que tinha falecido lá de câncer, era que alguma coisa parecida acontecesse, né? Ele sabia que o Travis estava um pouco descontrolado já, tanto é que ele tinha falado, não é melhor a gente colocar ele num abrigo, já que eu já estou indo. E acabou que a Sandra não colocou e essa história toda aconteceu. Dele a Charla e aconteceu toda essa história. A Charla, gente, ela foi extremamente atacada. Depois desse ocorrido, levaram, né, o corpo aí do Travis pra Universidade de Connecticut pra poder fazer a autópsia aí do corpo, né? E, enfim, mexeram lá no corpo, né, e tal. E a Sandra, ela foi visitar o Travis, né? Ela foi lá, porque ela tinha um carinho de mãe com o animal, né? Ela foi visitar o Travis e ela ficou muito mal de ver ele lá, né? Naquela situação de autópsia e tal, e que bateu muito mal pra ela. Eles chegaram a fazer várias pesquisas, porque a ideia dessa galera que fez a autópsia era descobrir se o Travis estava com algum tipo de raiva ou alguma doença que pudesse ter ocasionado isso, tudo que aconteceu. E a realidade é que eles fizeram todos os exames e descobriram que não tinha nada de errado com o chimpanzé. Na verdade, encontraram o antidepressivo Xanax na corrente sanguínea dele. E isso foi muito assustador para as pessoas que viram, né, que os cientistas estavam olhando aquilo. Falaram, cara, que é isso? Tipo, os médicos estavam olhando e falaram, cara, tem antidepressivo no chimpanzé. Em uma entrevista à NBC, né, a Sandra, ela fala que ela imaginou que isso fosse acalmar, que ela jamais pensou que isso fosse deixar ele nesse estado. É que muita gente culpa, de fato, ela por isso, porque durante toda a vida, apesar do Travis ter tido algumas situações complicadas, algo assim tão extremo nunca tinha acontecido. Então, provavelmente, foi sim proveniente também, óbvio, da criação que ele teve, mas também do fato dele estar tomando um negócio que não era pra um chimpanzé tomar. She was trying to calm Travis down and gave him tea in this mug. Tea with the antidepressant, Xanax. How long was that before the attack that you gave him the Xanax? 5 minutes, if that. Do you think the Xanax had some kind Oh, of... no. 5 minutes? Só que aí ela se contradiz, porque em outras entrevistas ela diz que ela nunca deu nada pro chimpanzé. Had you given him the Xanax? Never, never, never. And it was a friend that was here. He forgot it, and it wasn't a prescription. It wasn't anything. He's never had anything. So you've never given him never, anything? never. And Sandy, what about Never the... used a hot shot on him like some people do. He's never had anything but love. Never. Então, ela fala que deu, e daí os exames falam que sim, tinha coisa lá, e daí ela fala que não, que ela não deu. Então o chimpanzé pegou sozinho. Sendo que assim, gente, a Sandra tava preocupada das pessoas acharem que ela tinha dado alguma coisa pro Travis e tal. Sendo que a amiga dela, a Charla, tava viva, né? Sobreviveu, mas tava completamente com o rosto assim desconfigurado, gente, sabe? Por conta do que aconteceu. Então, a Sandra tinha sido responsável por uma coisa muito séria, que poderia até ter sido pior. E já foi péssimo. Parecia que a Sandra tava meio que com medo e tentando encobertar a situação, porque obviamente ia dar muito ruim pra ela, né? E esse seria um dos motivos principais pro Travis ter ficado fora de si, esse lance do medicamento. E muita gente fala também que a Charla tinha mudado o penteado dela e que o Travis pode não ter reconhecido ela direito e aí, enfim, ter achado estranho, mas realmente o medicamento é o caminho mais certo que assim, os especialistas falam. Esse remédio, gente, que deram pro chimpanzé, ele é tão forte que pra ser humano, ele pode causar mudanças comportamentais como raiva, alucinações e outras coisas pra um ser humano. Então, elas deram isso pra um chimpanzé, né, como eu já falei várias vezes. Mas aí, quando a gente volta nos casos aí e nas coisas que já aconteceram no histórico do Travis, essa não foi a única vez que ele teve um comportamento agressivo. Claro, de ser tão extremo, foi a única vez. Mas tiveram outros casos isolados aí que a galera conseguiu descobrir
aí e falar, bom, já tava demonstrando algumas situações ali estranhas. Perto da data que o Travis, né, foi de base aí, ele chegou a puxar e empurrar uma mulher na rua. Do nada. I asked her if I could say hello to I thought he was a monkey at the time. She said absolutely. So I started reaching to shake his hand, and he grabbed it when it got to the side view mirror on her side and started pulling me towards, inside the car. And then I'm pulling back and he bit down on my hand. She was not seriously injured. The bite broke the skin. E toda essa história chegou até a abrir uma discussão sobre as pessoas poderem ou não ter chimpanzés. E essa história toda foi muito debatida em 2009 por conta do que aconteceu com o Travis e todas essas pessoas envolvidas. E quando a gente fala de animais, né, como chimpanzés, a gente já viu casos, inclusive casos que eu já trouxe aqui no canal, de pessoas que criam animais silvestres como se fossem animais de domésticos, né? E assim, isso não é uma parada legal, gente. Não é uma parada maneira e você nem pode fazer isso, né? Nos Estados Unidos tinha essas brechas aí, né? Que depois foram criadas leis e tudo mais, mas nessa época ainda não tinha. E é muito doido a gente ver que é muito comum, quando você pesquisa, por exemplo, no TikTok, você vê várias pessoas criando animais silvestres como se fosse um petzinho mesmo. E a gente não sabe o que pode acontecer, não só com esse animal, mas com as pessoas que cuidam desses animais. É de fato perigoso. E muita galera ainda monetiza, né? Faz exatamente o que essa Mona fez aí. Ganha dinheiro fica ganhando dinheiro em cima do animal. Pois é. Agora você deve estar se perguntando, tá, Jean, mas e a Charla? O que aconteceu com ela foi o mais sério. O que aconteceu com o rosto dela de fato? Porque, né, ela sobreviveu, mas ela ficou numa situação bem ali difícil. A Charla, obviamente, ela foi parar no hospital depois do que aconteceu ali com o Travis, depois do que o Travis fez com ela. E só pra vocês terem uma ideia, ela perdeu muitas partes da face, mão. E todas essas partes aqui, ela tentando se proteger, foram arrancadas pelo Travis, tá, gente? Então, foi uma cena muito, muito tensa. Ela teve que passar por um processo cirúrgico delicadíssimo, de várias cirurgias, uma cirurgia atrás da outra. Porque além dela ter ficado nessa situação difícil fisicamente, ela também teve múltiplas fraturas cranianas e vários machucados internos também. Então foi uma coisa que, além da estética, foi profunda também. Todos os transplantes e as coisas que ela fez demoraram muito tempo para serem realizados e ainda, muitos deles ainda nem cicatrizaram 100% anos depois, assim, eu digo de estarem 100%, de ela estar satisfeita 100%, porque ela toda hora tem que fazer novos procedimentos. E por conta desse ataque também, a Charla, ela acabou pegando uma doença do Travis que fez ela ficar completamente cega. Todo o tratamento dela e todas essas questões de plástica que ela teve que fazer custaram mais de $700 mil. E algumas organizações se mobilizaram e ajudaram ela na época, só que como nem todo esse dinheiro ela conseguiu de ajuda, ela obviamente teve que mover um processo aí pra conseguir fazer alguma coisa acontecer. Most of you don't know this, but I contracted a disease from Travis in my eyes, and the doctors had to remove them, and that's why I'm blind today. We found extensive dirt, chimpanzee hair, and several chimpanzee teeth implanted in the bone. I couldn't believe that this woman was awake and conscious when she came in. Basicamente, como a Charla não estava em condições de processar ninguém, porque ela estava passando por essa recuperação, o irmão da Charla, ele processou a Sandra em $50 milhões por negligência e imprudência, até porque ela não soube conter o animal não estava em um local seguro, né, porque isso não teria acontecido se as circunstâncias fossem diferentes também, se ele não fosse tratado como um humano, por exemplo. E também nesse processo ele cita o fato de ela ter dado medicações errôneas para um chimpanzé, né, então tudo isso é atrelado aí ao processo. Um mês depois que esse processo foi aberto, o juiz ele conseguiu diminuir essa pena, né? Que o processo era de $50 milhões, mas o juiz conseguiu diminuir para $10 milhões. E a Sandra, ela não conseguiu transferir ou pagar. Mesmo ela, incluindo o negócio com caminhões dela, que ela colocou lá, ela deu 6 propriedades e o inventário do falecido marido. Somando tudo isso, ela não conseguiu fazer 10 milhões, que era o que ela precisa para pagar a Charla. Só que a verdade, gente, é que também não adiantar de nada, porque a Sandra ela ainda ia precisar depor pro civil e arcar com as consequências de tudo que aconteceu. Beleza, já como terminou a história? A história terminou com a Sandra não sendo condenada no criminal, tá? Porque foi considerada aí que ela poderia legalmente ser dona do Travis, já que a lei foi feita depois que ela adotou o Travis. Lembra que eu falei que na época que ela não existia a lei, que foi criada depois? Então meio que era como se ela não estivesse fazendo nada errado ou ilegal, porque
de fato, ela poderia ter o Travis. O erro dela foi ali no controle do animal e também dela ter passado medicamentos errados ali pra ele. Então vamos para a finalização de toda essa história. Sandra. Onde está a Sandra e como está a Sandra? A Sandra, ela começou a receber ligações incessantes de pessoas. Ela diz que ela recebia ligações praticamente diárias do PETA. Apesar da galera do PETA falar que nunca ficou ligando pra ela, ela falava que sim, era esse pessoal de proteção aos animais que ficava ligando pra ela o tempo todo. Mas também se ligasse, né? Depois de tudo que aconteceu aqui, também não sei se seria um problema, mas enfim. E aí começaram a surgir muitas especulações e coisas muito bizarras de que a Sandra tinha um envolvimento ainda maior com o chimpanzé, se é que vocês me entendem, uma relação estranha. Mentira. Começaram a vir muitas coisas à tona que ninguém sabe se eram muito fofocas ou coisas reais, mas pessoas em volta falavam sobre isso. Fora isso, a Sandra teve contato com outros chimpanzés. Ela teve contato com o chimpanzé Chance, que apareceu no filme O Lobo de Wall Street. E em alguns zoológicos também ela encontrou alguns chimpanzés, tirou fotos com alguns chimpanzés. Enfim, ela continuou tendo essa, não sei se é uma obsessão, essa paixão aí por chimpanzés, mesmo depois do que aconteceu com a amiga dela. E 15 meses depois de tudo isso acontecer, tá? Ela ligava pra alguns amigos e falava que sentia muita saudade do Travis, que ela não tava conseguindo lidar com esse vazio que ela sentia dentro dela, porque ela era muito apegada ao chimpanzé. E ela começou a sentir muitas dores no peito nesse período. Ela foi então parar no hospital porque ela precisou passar por uma cirurgia de pulmão. E durante essa cirurgia, os médicos, eles encontraram sangue no pulmão dela. E ela acabou falecendo em 2010 de aneurisma, tá? Ela passou por essas situações aí do pulmão, mas depois ela faleceu de aneurisma em 2010. Isso a Sandra, tá? Que era a mãe do Travis. A Charla, ela conseguiu realizar os procedimentos, ela conseguiu um rosto novo, ela conseguiu ajeitar ali a mão dela também. E isso tudo foi pago aí pelos militares, que também colaboraram. Inclusive, ela passou a ser estudada pelos militares por conta aí desses transplantes bem realizados que ela passou, né? Porque foram transplantes de sucesso, porque a situação dela era realmente muito complexa. E isso fez com que os militares conseguissem aprimorar cirurgias aí, porque a gente sabe que os soldados passam por situações, né, extremas aí, e essa história também ajudou os militares a conseguirem avançar tecnologicamente aí em relação a essa situação dos transplantes. The study is not a failure, it's a success. It learned so much from all-night testing. A autoestima da Charla ficou extremamente abalada, né? Mas ela conseguiu aí com essas cirurgias recuperar um pouco da autoestima. Inclusive, ela chegou aí à formatura da filha dela em 2013. Foi um momento emblemático, porque ela não saía muito de casa. E ela foi na formatura da filha prestigiar esse momento, né? Ela também começou a trabalhar aí no tribunal. Enfim, ela começou a voltar a ter uma vida aí ativa. A Charla, de fato, ela recebeu milhões aí em propriedades e empresas que a Sandra tinha depois que a Sandra faleceu. Porque, né, depois de tudo que ela passou, eu acho que nada mais justo. Os advogados da Charla, inclusive, cogitaram processar também o Estado por eles terem feito pouco caso e não terem ajudado muito ali na época que as coisas aconteceram. Só que por lá, né, onde elas moram, o Estado é imune a processos, a menos que as acusações sejam aprovadas pelo comissionário, e o caso meio que parecia que não ia ter mais muito andamento, então eles meio que desistiram, ela e os advogados. Em 2014, eles tentaram novamente processar o Estado, mas sem sucesso, porque as acusações aí foram bloqueadas, então as tentativas dela de processar o Estado não estavam dando certo. Apesar de tudo isso, desse processo não ter andado, a Charla hoje em dia, como eu falei pra vocês, trabalha em tribunal, né, e também atua como advogada e trabalha atuando aí mais especificamente em leis contra a posse de animais exóticos até hoje. Ela é uma das pessoas que vai à frente aí e fala o quanto não é seguro ter animais exóticos, portar animais exóticos, o quanto isso pode ser prejudicial não só ao animal, como às pessoas que estão também com esse animal. E, gente, essa foi a história sobre o ataque do Travis e tudo o que aconteceu. Eu acho que a gente conseguiu fazer aqui um storytelling bem diretaço, acho que deu pra entender tudo, né? Da onde ele veio, quem adotou, a família, a Charla, a Sandra, acho que a história toda. Se ficou alguma dúvida, vocês podem colocar aqui embaixo também. Se você sabe mais informações dessa história que eu não trouxe aqui, ou se você acha que eu contei alguma informação incompleta, ou alguma coisa que você acha que você pode agregar, pode colocar aqui nos comentários também. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque ele realmente deu bastante trabalho. Então, se você puder compartilhar, mandar para outras pessoas. Eu tô tentando fazer os casos aqui bem explicadinhos, os casos mais elaborados pra vocês. Eu espero que vocês estejam gostando. E é isso. Um super beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.